Agora vamos lá para a parte 2 do nosso conteúdo. Vamos nessa. Olha esse caso. A dona Júlia tem 68 anos. Essa história está lá de frente a você. Dona Júlia, 68 anos, afirma que tem apresentado mastalgia, coisa que já não acontecia nos últimos anos. Dor na mama, né? Percebeu também uma mudança dérmica da mama direita, além de uma lesão, ou seja, um ferimento reduzida, uma lesão reduzida na mama direita. Afirma que perdeu 7 quilos e que tem apresentado uma menor sensação de energia para suas tarefas habituais. O que pode ser isso? Se você pensou em câncer de mama, sim, você pode estar muito certo. O câncer de mama é a segunda neoplasia mais comum no mundo e a primeira mais frequente entre as mulheres. É uma neoplasia altamente sensível a medidas de prevenção. Isso é importante que esteja na sua cabeça. E é por isso que nós devemos implementar toda a nossa energia em busca de um diagnóstico precoce para mudar o curso de vida das mulheres. Continuando a história da Dona Júlia, a Dona Júlia ainda afirma que a sua mãe morreu em virtude de câncer de mama. Ao questionar sobre a história ginecológica, você encontra informações como menarca aos 10 anos, menopausa aos 56, uma gestação aos 32 anos com abortamento espontâneo e hoje apresenta-se com sobrepeso, nega cuidados com alimentação ou realização de exercícios físicos. Agora eu te pergunto e vou te pedir para pausar. Quais são os pontos que te chamaram a atenção nessa história? Quais os fatores de risco? Quais os fatores que você correlaciona para que haja uma maior chance dessa paciente, Dona Júlia de 58 anos, ter neoplasia de mama, câncer de mama? Quais são? Pausa o vídeo e volta aqui. Ok, você está de volta, fez as anotações aí, porque isso vai te dar memória de longo prazo. Se não está fazendo, sinto muito, mas você não vai ter memória de longo prazo. Os fatores de risco relacionados à neoplasia de mama são simplesmente esses aqui. Menarca aos 12 anos, antes dos 12 anos, tem um cunho genético também, está fortemente relacionado aos genes BRCA1 e 2. Isso, se a mulher tem esses dois genes, ela tem 80% de chance de ter o câncer de mama até os 70 anos de idade. Por isso que você deve lembrar aí de algumas atrizes que realizaram a mastectomia total em virtude desse risco aumentado associado a esses genes. Outro fator de risco: quem nunca teve gestação, nuligesta, sedentarismo, histórico familiar, uso prolongado de anticoncepcionais com estrogênio, menopausa tardia acima dos 55 anos, gestação após os 30 e terapia de reposição hormonal pós-menopausa. Esses são os fatores de risco. E fique bem em mente que a mudança de estilo de vida pode livrar a sua paciente de ter neoplasia de mama, mesmo que ela tenha um histórico familiar forte. Estima-se que 28 a 30% de chance menor da mulher não ter câncer de mama se ela faz exercício e se tem uma boa alimentação. Então, 28, 30% das mulheres se livrando por conta de um estilo de vida saudável. Presta atenção agora no comportamento do gráfico da incidência de câncer no mundo, no comportamento de acordo com o país do câncer de mama. O câncer de mama é esse róseo, principal câncer entre as mulheres. 59 mil casos novos no Brasil. Só lembrando, colo retal é o segundo, pulmão o terceiro e colo do útero o quarto aqui no Brasil. Presta atenção agora na barra rosa, que é o câncer de mama. Estados Unidos, Canadá. Você percebe que países desenvolvidos não está mudando muito em relação ao Brasil. Olha, México, o colo do útero diferencia muito conforme o nível socioeconômico, mas o câncer de mama, não. Está percebendo isso? Câncer de mama nos países desenvolvidos parece até estar com maior incidência.
A que você acha que é atribuído isso? Pode anotar. A que você acha que é atribuído isso? O câncer de mama ele está muito relacionado com o maior poder socioeconômico. Olha que interessante, diferente do colo do útero, que está relacionado a níveis socioeconômicos baixos, o de mama não. Por quê? Provavelmente são mulheres que têm filho com idade mais tardia, e a gente sabe que após os 30 anos não é um fator de risco, né? A gente tem uma alimentação com acesso a alimentos industrializados, muito processados, que é fator de risco. Pode ser que tenha mais sobrepeso. Então, essas medidas vão se somando e tornando os países com mais desenvolvimento com mais chances de terem mulheres com câncer de mama. Isso é bem interessante. Esse gráfico aqui é só para que você perceba que, à medida que a idade vai passando, a gente tem uma maior quantidade de pacientes diagnosticadas com câncer de mama. Entretanto, com aproximadamente 50 anos, a gente tem um fenômeno chamado Clemens Hook. Hook é gancho ou anzol em inglês. Então a gente tem uma menor velocidade de crescimento após os 50 anos. Isso é bem interessante. E isso é atribuído a fator como o climatério, a pós-menopausa, como um fator de proteção para câncer de mama. Então a mulher depois da menopausa tem menos chance do que a antes da menopausa, possivelmente pela exposição ao estrógeno. Então, essa é a Clemens Hook. A taxa de incidência aumentam, as taxas de incidência aumentam rapidamente antes dos 50 anos e posteriormente esse aumento ocorre de forma mais lenta. No Brasil, a maior parte dos diagnósticos são realizados em estágios avançados. No entanto, o prognóstico é o seguinte: 60% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama estão vivas após 6 anos, 5 anos da doença. A gente tem uma variação entre os países desenvolvidos, né, por conta do acesso ao serviço de saúde. Em países desenvolvidos chegando a 50%, em países mais pobres, em países desenvolvidos 70% e países subdesenvolvidos 50% de sobrevida em 5 anos após o diagnóstico. Uma causa com grandes possibilidades de tratamento. E esse aqui, segundo o nosso consenso para controle de câncer de mama, a gente tem as indicações da realização da mamografia e o exame clínico da mama. O exame clínico, onde você, como médico, vai avaliar a sua paciente, deve ser realizado a cada ano após os 40 anos. Essa é a nossa indicação. E a mamografia após os 50 anos, a cada 2 anos. Se encontrar alguma alteração, essa alteração rege novas solicitações. Eventualmente, a gente vai ter a possibilidade, a necessidade de solicitar uma mamografia, além da mamografia, o ultrassom da mama, tá? Isso porque as mulheres de idade mais jovens ainda não têm uma mama lipossubstituída, e isso dificulta na mamografia. Então, o ultrassom é que visualiza melhor em mamas de mulheres mais jovens. Outra coisa é, se a mulher tem alto risco para o desenvolvimento de câncer de mama, ela faz o exame a partir dos 35 anos a cada ano, além do exame clínico das mamas, isso é CM. Agora, o que é que torna a mulher de alto risco? Simplesmente isso aqui. O histórico familiar de pelo menos primeiro grau, né, mãe, irmã ou filha, com diagnóstico de câncer de mama abaixo dos 50 anos, ou acima de 50 anos, sendo que a mulher tem câncer de mama bilateral ou câncer de ovário. Além disso, um histórico familiar de homem na família com câncer de mama e mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipias. Então, a mulher realizou um exame de imagem, depois realizou uma PAF, uma punção por agulha fina, e na biópsia veio esse resultado. Ela também tem indicação de realizar mamografia com mais frequência e com menos idade. Como é feita a prevenção do câncer de mama? Como eu já citei em outro momento,
A mudança de estilo de vida é responsável por uma grande parte de prevenção da mulher desenvolver. Então, indicar às nossas pacientes uma alimentação saudável, um exercício físico, um estilo de vida saudável é mais do que essencial. E além de indicar às nossas pacientes, indicar às nossas familiares, porque faz todo sentido aplicar esses conhecimentos médicos dentro do nosso contexto. Então, viver esse aprendizado é algo que eu sugiro que você faça. Na atenção primária, nós solicitamos a mamografia, recebemos os resultados, realizamos o acompanhamento mesmo após o tratamento, manejo da dor, mas é no setor secundário e terciário que o paciente é manejado com um especialista na área, seguido do tratamento específico, desde a mastectomia, tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico. Mas na primária é importante que você saiba os critérios para ter vigilância e solicitar os exames na população indicada. E é isto, o mais importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. Lembra aí dessa frase, com isso eu finalizo esse momento que a gente teve aqui debatendo sobre câncer de colo do útero e câncer de mama. Aplique essas informações na sua vida, um forte abraço e a gente se encontra em próximas oportunidades.